Eu tava procurando um assunto relevante para fazer um react e fazer um conteúdo de opinião sincera sobre assuntos referentes à maromba, e eis que eu me deparo com isso aqui, ó. Essa academia em João Pessoa colocou esse cartaz no alto do seu mezanino com esses dizeres: ambiente livre de bodybuilders. Isso aí fez a galera dividir na opinião, e eu também vou dar minha opinião e vou reagir à opinião de outras personalidades, grandes treinadores que a gente já conhece bem. E a minha opinião vai ser com base na minha experiência de praticamente 20 anos dentro do mercado. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E se você gosta de conteúdo sobre musculação, bodybuilding, fitness, não deixa de se inscrever no meu canal, deixar sua curtida, ativar o sininho e hypar esse vídeo. Tá procurando suplementos de ótima qualidade para turbinar seu shape e manter a sua dieta em dia? Dá uma passada lá no site da Probiótica e não esquece o cupom EUPROPERSONALFábio para ganhar aquele desconto bacana de 15%. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Eu acredito que, já prevendo que a comunidade iria cair de pau na publicação deles, o pessoal da Intense Body Center até privou os comentários, né? Tem até o número de curtidas, mas os comentários aqui são privados, porque com certeza no início eles deviam estar recebendo muita lenha. Mas olha só, a descrição eles dizem aqui: olá família, não é sobre o indivíduo, é sobre a cultura. Não queremos agradar a todos, sabemos exatamente quem é o nosso público. Nos posicionamos contra o que vem sendo normalizado. Corpos construídos à base de bomba. Desnecessário isso aqui, cara. Não concordo com isso aqui, tá? Não é construído à base de bomba. É só uma cereja do bolo. Treinos exaustivos e sem propósito. Não concordo com isso. Também desnecessário falar isso. E a estética colocada acima da saúde. Mas aí fica meu questionamento: se não tiver um mínimo de saúde, não tem resultado, tudo bem? Porque não duraria muito tempo. Quem não tem saúde não treina por muito tempo, porque tem que parar para se tratar. Acreditamos em um caminho mais consciente, equilibrado e sustentável. Somos um centro clínico conduzido por profissionais de saúde e não abrimos mão do nosso posicionamento. E deixando claro, se você é bodybuilder, você é bem-vindo, mas talvez aqui você descubra uma nova forma de treinar, sem atalhos, sem excessos e sem cobranças irreais, com saúde de verdade. Isso é Intense. Bom, cara, eu não concordo com as descrições, porque eu já vi muita gente treinando realmente de maneira duvidosa, mas que não tinham corpos esculpidos à base da bomba, mas sim tinham seu caráter duvidoso. Então não é uma questão de usar bomba, não é uma questão de colocar a estética acima da saúde, é questão de caráter, tá? Então eu achei que eles generalizaram aqui nessas descrições, tá? Isso que eu achei que foi desagradável, foi deselegante da parte deles. Mas eu vou dar as minhas opiniões e observações mais para frente no vídeo, mas agora eu quero reagir ao depoimento de outras celebridades como Felipe Franco, Valdemar Guimarães, que são treinadores e atletas que a gente já bem conhece no mercado. Vamos lá, então segue comigo. Bom, a primeira opinião que eu vou reagir aqui é o mestre da opinião sincera, né? O Jorlan, cara. Eu sinceramente eu respeito muito esse cara, porque ele é um cara muito sincero. E ele tem propriedade para falar isso, né? É o rei do treinamento raiz, sem firula, sem frescura. Então, sem mais delongas, vamos ver a opinião do Jorlan. Para mais um dia, hoje eu vou trazer um assunto aqui que está causando na internet, que eu vi hoje e não pude ficar de fora disso. Academia, ambiente livre de bodybuilding. Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Por tudo que eu conheço de cultura a nível de treinamento, se não existisse a cultura do fisiculturismo, que na verdade nós estamos fomentando aí, pelo menos eu posso falar, vou falar por mim, tá? Desde 97, 98, assim como os outros que vieram antes, outros que vieram depois, com a rede social também bombando, fazendo que tudo isso vire mediaticamente vendável e atrativo para quem procura.
Rapaz, é como se fosse cuspir no prato que comeu, viu? Porque tem certeza que essa academia, se ela tem frequentadores, é porque eles têm um propósito. É porque eles querem uma mudança. E o pilar dessa mudança somos nós, os fisiculturistas. Quem cultua o corpo. Já está dizendo o nome, bodybuilding. Corpo construindo, corpo em construção. Mas é difícil lidar com isso, viu? Dizendo que afastar pessoas que usam bomba, não sei o que, e etc e tal, tornando o ambiente mais sei lá o que. Eu falo assim, cara, mas eu não queria levar isso para casa sozinho não, eu queria saber a opinião de vocês. Comenta aqui para mim o que vocês acham disso. Isso é válido? Isso é viável? Ou tá surfando numa onda do qual eles nem fizeram parte para construir? Comente aí. Bom, pessoal, como eu adiantei, né, na minha sincera opinião, eu achei que a academia ela generalizou ao usar o termo bodybuilder. Como o Jorlan disse, se você traduzir ao pé da letra, body de corpo, builder de construtor, construção de um corpo. Mas eu entendo o lado deles, eu sei que eles já devem ter tido más experiências com gente que não respeitava o ambiente, não respeitavam os outros clientes da academia e tiveram que chamar atenção ao ponto de chegar e tomar uma atitude dessa. Eu entendo, porque eu também já tive más experiências com gente assim, mas eu digo para você, não eram bodybuilders de verdade. Tá? Eram pessoas que muitas vezes se achavam bodybuilders, diziam ter o estilo de vida, mas não sabiam respeitar e achavam que ser bodybuilder é isso, é ser chucro, mas não, tá? Com o tempo, a gente que é do meio, a gente que é treinador, a gente que é atleta, a gente tem essa noção que quando a gente treina num ambiente comercial, que ao nosso lado pode ter uma senhora de idade, a gente tem que se comportar. E quem tem bom caráter sabe respeitar o próximo sem ficar batendo. Então quem faz isso é uma minoria chata que deturpa o ambiente. Mas vamos falar mais um pouco, vou mostrar um pouco mais de opinião e já eu falo mais a respeito do assunto. Ambiente livre de bodybuilding. O poste tá mijando no cachorro? Para de cuspir no prato que você come. Se não fosse os atletas, os bodybuilders e o estilo de vida que a gente vive hoje, sua academia estaria vazia. Se o Brasil hoje é esse maior cenário em número de academias, perdendo só para os Estados Unidos, é exatamente por isso, porque o bodybuilding estruturou tudo isso. Já que o seu negócio é marketing, aqui vai a propaganda gratuita para vocês. Quer treinar fofo? Treine conosco. Aqui você não aprende nada, não evolui, não tem resultados, mas sim, nós somos contra bodybuilders. E o maior detalhe, hein? O seu professor não perde nem tempo para avaliar o shape, porque ninguém tem. Eu vi isso mesmo, gostei da tirada dele, mas ninguém vai avaliar seu shape, não tem mesmo. Então... Mas enfim, eu gostei da opinião, eu concordo com tudo que o Felipe Franco disse, porque de fato, tudo que a gente tem de ensino hoje, tudo que nós treinadores, professores, personal trainers, né, a gente ensina para os nossos clientes, os nossos alunos, veio com base no que começou a ser estudado anteriormente, no início da década de 80, com base que estava sendo treinado na década de 70. Tudo bem que naquela época era tudo meio bro science mesmo, a lei era se lasca no treino, se arrebenta, se tiver uma rabdomiólise, dane-se. Gosto muito desse exemplo, né, porque temos dois exemplos extremos. O Arnold Schwarzenegger, adepto de treinos com altíssimo volume, que se deixasse ficava o dia inteiro na academia. Aí depois surge, no final da década de 70, o Mike Mentzer, que era adepto do Heavy Duty, que foi criado com base no High Intensity Training, o HIIT, tá? Mas HIIT, tá? Não confunda com High Intensity Interval Training, é um I só, tá? High Intensity Training, criado pelo Arthur Jones. E o que ele pregava? Treinos curtos, com altíssima intensidade, carga alta, para promover maior densidade muscular. Qual era a forma melhor? As duas estão corretas. Eram dois princípios diferentes que levavam ao mesmo resultado.
E depois, com o tempo, foram sendo estudados e chegou à conclusão que ambos chegam a ótimos resultados de maneiras diferentes, tá? Algumas diferenças, é claro. Quando você treina com uma intensidade maior, com mais carga, mais peso, com treinos mais curtos, você tem uma densidade muscular. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas quando você treina com alto volume, alto estresse metabólico, você tem maior volumização dos seus músculos? Tem também, só que com maior acúmulo de líquidos e metabólitos. Já comentei sobre isso em outros vídeos poucos dias atrás. E ambos chegaram a ótimo resultado de maneiras diferentes. Então, qual que é melhor? Às vezes o pessoal fica discutindo sobre isso aí, mas, cara, testa das duas formas, tem hora para tudo. Mas tudo isso aí foi sendo estudado com base no que os atletas treinavam na década de 60, 70, 80, depois começaram a aparecer estudos científicos, porque até então não tinha estudo científico, né? Começaram a aparecer os primeiros a partir da década de 80. Então, sem enrolar tanto nessa parte teórica, científica, onde que eu quero chegar com isso? Tudo isso aí veio com base no que os atletas faziam para chegar ao ponto de nós, treinadores, professores de academia, personal trainers, ensinar isso com base. A gente vê um aluno lá que chega na gente e fala, não, eu queria ter um músculo mais duro, queria ter um músculo mais denso, como é que eu faço? Então, com base nesses estudos, você aplica essa metodologia. Como é que eu faço para volumizar meus músculos? Eu sinto que eu tenho força, mas eu não tenho tanta resistência. Aí você aplica outro princípio, mais estresse metabólico, encaixa uns drop sets e por aí vai. Mas tudo isso aí teve uma base, que foi os primórdios do bodybuilding, tudo mais. Aí foi descobrindo outras formas de treinar cada vez mais, mas tudo que a gente sabe hoje, de fato, tem a ver com o que a gente aprendeu com os bodybuilders lá. Eu costumo dizer que eu já vi outros grandes treinadores dizendo que aquilo que a gente vê no palco é realmente a Fórmula 1 da musculação. Assim como faço uma outra alusão a todo o recurso tecnológico que hoje você tem no seu carro, veio da onde? Da Fórmula 1, não é mesmo? Se hoje você tem, mesmo que seu carro seja automático, mas você tem a opção de mudar a marcha aqui, ó, atrás do volante, aquela borboletinha, por quê? Na Fórmula 1 é assim, e isso foi passando nos nossos carros, essa tecnologia foi chegando nos nossos carros na rua e tudo mais, controle de tração, sabe? Tudo isso teve um princípio, e hoje, então, eu concordo com o Felipe Franco que a gente não pode negar que esses caras ensinaram muito pra gente, tá? Só que eu entendo lá da academia que existe uma questão de atitudes que são questionáveis, que não precisam disso, mas por isso que eu falo, a academia generalizou a usar o termo bodybuilder e quis punir uma população inteira. E eu sou contra que um grupo inteiro, uma população inteira dessas pessoas que têm um estilo de vida de levar o corpo ao máximo, de aplicar metodologias científicas no seu corpo, independente se faz ou não utilização de recursos ergogênicos, só é uma outra questão que eu nem vou ficar aprofundando aqui, sendo que nem todo mundo que usa isso aí realmente é grande. Às vezes tem gente que usa para outras formas, às vezes tem gente que uma idade um pouco mais avançada, que precisou fazer um tratamento de reposição hormonal. Então não se pode generalizar e falar, aqui é proibido bodybuilders. Aliás, esse nem é o propósito da academia lá. Eles falam que são bem-vindos, mas mais uma vez eu falo, a academia, né, voltando aqui, não pode generalizar e colocar isso aqui. Eu não concordo, tá? Eu não colocaria isso aqui, não faria isso, tá? De punir uma população inteira por causa da atitude de pessoas que se dizem fisiculturistas, se dizem bodybuilders e não se comportam bem. E eu tô falando na propriedade de quem tem praticamente 20 anos de carreira, e eu já tive problemas com pessoas que não sabiam se comportar, que pensavam que eram atletas, mas que não sabiam se comportar, de ter que chamar atenção, de pedir para se retirar, e gente batendo peso, grunhindo, querendo arrancar a camisa e treinar sem camisa, num horário público, né, num horário aberto ao público, causando desconfortos. Eu sei o que é isso, eu sei como é chato isso, mas não se pode generalizar. Vamos dar mais uma opinião aqui, ó. Ray Millet,
um outro treinador que eu gosto muito. Vamos lá. Academia aqui que tentou lacrar com um post dizendo ser livre de bodybuilder, mas acabou sendo cancelada fortemente. Eu entendo que existem academias que não têm os fisiculturistas como um público principal, até porque não é toda academia que vai ter um maquinário resistente suficiente para isso. E assim, a crítica não é sobre usar hormônios. Se fosse, teria no encarte ali academia livre de anabolizantes. A crítica é exclusivamente à persona bodybuilder, à cultura. Como se o fisiculturista não fosse também um ser humano, um trabalhador como qualquer outro, às vezes formado e com cargos bem altos na sociedade. E digo mais, se as academias hoje estão lotadas, se tem público até nos domingos e feriados, vocês precisam agradecer muito ao fisiculturismo. Mas para ele, se posicionar contra um atleta é se posicionar a favor da saúde. E aí vem o que eu achei mais ridículo nisso tudo, que são contra a normalização dos excessos, dos corpos construídos à base de bomba, dos treinos exaustivos e sem propósito, a estética colocada acima da saúde. Mas o que eu acho muito curioso é ver que não existe uma campanha, por exemplo, contra o uso de álcool, de cigarro e de outras drogas também extremamente nocivas e milhões de vezes mais normalizadas dentro dessa academia. Será que eles também recriminam os tiozinhos que tomam uma cachaça no final de semana e fumam seu cigarrinho? Será que o pessoal dessa cultura de álcool, festas, alimentos ultraprocessados também serão recriminados lá? Eu particularmente rodei o Insta todo deles e não achei nada. No mais, vamos dar uma conversada com a galera do marketing de vocês aí, porque a musculação nunca vai ser uma modalidade que prega exclusão de grupos. Eu garanto a qualquer um de vocês aqui que se você for uma pessoa comum, que treina leve e for treinar em um ambiente cheio de bodybuilder, esses atletas vão te tratar muito bem e incentivar você a continuar. Essa é a nossa principal diferença. E essa... Concordo plenamente. Eu achei muito interessante porque me veio um insight na minha cabeça que onde eu trabalhava antes, na academia que eu trabalhava antes, uma vez eu estava atendendo na sala e chegou um cara que eu já percebi que já estava meio alterado. Moleque, na verdade, né? Não era um cara, um moleque. Cheguei perto, oi, tudo bem, boa noite, precisando de ajuda, o moleque meio viajando, mas senti aquele cheirão de maconha, velho. Que academia que coloca lá um cartaz: evite o uso de drogas, entorpecentes podem atrapalhar seus resultados, podem atrapalhar. E eu já fiz até um vídeo sobre isso aí, é um assunto até tem que tomar um cuidado, porque eu tomei até um flagging, né, e tive a perda parcial de monetização por causa disso, porque é um assunto sensível. Dos malefícios que a nicotina e os da verdinha também causam no seu físico e no seu rendimento, né? Mas que a academia que faz propaganda disso, né? Propaganda não, que faz um alerta a respeito disso. Acham que é só o bodybuilder que vai lá e atazana o ambiente? Eu sei, cara, que é ter que atender cara entorpecido, cara. É desagradável pra caramba, isso me incomoda muito, cara. Porque já atendi cara totalmente alterado, de muitas vezes ter que chamar a gerente e falar: meu, o cara tá muito alterado, tá impossível atender o cara, não tô conseguindo atender, o cara tá quase, sabe, agredindo pessoas aqui, tá surtando, falando coisas desagradáveis, totalmente fora de si. Mas que a academia que fala a respeito disso, né? Que quem acaba falando somos nós, os profissionais atendendo na sala, mas a academia em si nunca vi, cara. Realmente eu concordo com o que o Rai Milé falou, de fazer alguma campanha a respeito disso, contra o uso de entorpecentes dentro da academia. E olha que eu já tive, hein, aluno que gostava umas verdinhas, hein? É brincadeira. Valdemar Guimarães, esse não pode faltar também, que tem uma grande expertise. Vamos ver o que o Valdemar vai falar, seus animal. Essa publicação, que exclui o fisiculturista raiz desta determinada academia, deixa claro um fenômeno que já observo há décadas. Academia dando as costas para quem os criou. Pessoalmente, comigo, já aconteceu bastante. Pessoas que incentivei e orientei no início, tentando me eliminar do cenário. E não foi só uma vez, não. Em determinado momento, é lógico, você deve deixar que uma nova geração assume. Mas existe uma época para isso, existe um tempo para tal. No meio natural, é da mesma forma. Muitos animais expulsam ou eliminam os próprios pais que antes dominavam para tentar assumir o seu lugar. No caso das academias, isso acontece, porém, com uma nova e degradada filosofia. O bodybuilding é uma escola de superação, de transformação, de aferro, de transformação física e mental, ou pelo menos deveria de ser. Você, definitivamente, não encontrará um ambiente propício para crescer
onde se treina como a boneca Barbie, no qual o verdadeiro treino é desincentivado e a fofoca e a produção de conteúdo chulo, conteúdo para a internet, são incentivados. Olha, eu conheci uma academia na qual, na entrada, homenageava-se os grandes atletas do passado, com pôsteres gigantescos. Mas ao adentrar o verdadeiro treino old school, era desincentivado. Uma vergonha. Se os atletas homenageados aparecessem lá, não seria dado a eles a oportunidade de treinar na própria academia que os homenageava. Um bando de babacas. Olha, no final do milênio passado, eu instituí a antiga Ironworks. Lá, atletas profissionais de bodybuilding, lutadores profissionais, atletas olímpicos, treinavam em perfeita harmonia com pessoas que treinavam para melhorar as variáveis da saúde, sendo que os atletas serviam como incentivo e a maior parte deles ainda auxiliavam os noviços e auxiliavam de bom grado. É lógico, existem babacas em todas as áreas, mas no caso, esses eram simplesmente convidados a se retirar. Podem conferir com os egressos de lá. Os principais profissionais liberais da área, lá em Londrina, empresários, médicos, juízes, treinavam na antiga Ironworks. Agora, eu entendo muito bem. Por outro lado, também creio que exista público para tudo, ainda mais em um ambiente na qual abre mais academia do que farmácia por aí. Então, meu amigo, escolha uma que atenda às suas necessidades. Agora, se você quiser treinar para vencer, meu camarada, procure um lugar sério, onde o treino é incentivado e a fofoca e as metodologias fracassadas, que não mudam em nada, nem o seu corpo e nem a sua mente, são o âmago principal. Faça a sua melhor escolha. Então, mais uma vez veio um insight na cabeça, vendo o professor Valdemar Guimarães falando essas coisas, que eu falo pela minha experiência própria de já ter tido problemas com pessoas que não sabiam respeitar o ambiente, e eu falo, não eram bodybuilders que desrespeitavam, eram aspirantes a bodybuilders, pessoas que diziam ter o estilo bodybuilder, mas que não eram porcaria nenhuma, apenas se diziam ter aquilo como estilo de vida, mas desrespeitavam aos outros, expulsavam pessoas de aparelhos. São esses tipos de pessoas que eu, em quase 20 anos de carreira, tive problemas. Eu nunca tive problema com um fisiculturista de fato, que era competidor de verdade. Ele ia lá fazer seu treino quietinho e tudo mais, muitas vezes eu via esse cara realmente incentivando outras pessoas. Às vezes chegava lá um garotinho, pô, eu queria ter um físico igual o seu, cara, tudo é capaz, você consegue sim, é só se dedicar, parabéns, cara, mas você tá indo bem, você tá treinando bem. Realmente essas pessoas que têm cabeça no lugar, eles incentivam até a garotada a treinar e se dedicar, beleza? Falo isso com base na minha experiência também. São pessoas que muitas vezes não têm a educação que fazem isso, não generalize. E aqui finalizando com uma tirada do Rafael Brandão, que é montagem isso, né? Ele não fez de verdade, né? Eu acho que não, né? Lá na Monster in the Cave, que é a academia que ele se prepara, colocou lá ambientes cheios de bodybuilders, e olha só que legal, né, fazendo isso aqui, ó, ele colocou várias montagens, os atletas se preparando e tudo mais, ó, aqui, ó, você vê um cara normal, treinando e tudo mais, num ambiente propício que incentiva ele, ó, tá vendo, ó, tem aqui um rapaz treinando junto com outros, deve ser personal, não sei. Tá vendo? Ó, são pessoas que visivelmente não são atletas de competição, mas estão lá treinando junto, tranquilo, em perfeita harmonia. Ó, essa foto é bem legal também, né? Rapaz aqui treinando, uma moça que tá na luta para emagrecer. Muito bacana essa foto, muito bonita de ver, tá vendo? Ó, fotos do ambiente, né? Fazendo cadeira extensora e descalço, aí é de lascar, né? Pô, me ajuda, né, cara? Tá vendo? Ó, galera ajudando, independente se tem físico ou não. Tem nem Breno aqui, né? Olha, ó, tá vendo aquela foto novamente? Tá vendo? Pessoal na luta, ambientes cheios de não atletas. Olha só, muito legal essa tirada, ó. Homens e mulheres não atletas, mas treinando dentro de um ambiente que é adaptado para todo tipo de público. E, para finalizar, como disse o Valdemar Guimarães, eu assino embaixo, se você realmente está procurando um ambiente que atenda essa demanda de cargas altas, vá procurar realmente um ambiente que atenda essa demanda. E eu tenho certeza que um atleta de verdade, um atleta cabeça boa mesmo, ele muitas vezes ele chega numa academia pela primeira vez, ele pede para entrar, e eu já vi isso, tá? Tô falando porque eu já vi isso. Ele pede para entrar na academia, para analisar. Se ali não atende a demanda de cargas
ele não fecha ali, ele não entra ali. Mas eu já vi atletas que estavam finalizando, isso aconteceu uns 2 anos atrás, uns atletas que vieram competir aqui em Campinas, né, eu sou de Campinas, no Muscle Contest em Campinas, estavam ali finalizando, vieram ali fazer um último treino, super tranquilo, gente boa, trocaram ideia, tiraram foto, assim, não eram famosos e tudo mais, mas, pô, atenderam as pessoas, sorrisão na cara, super gente boa os caras, né, pô, parabéns aí pela dedicação, boa sorte na competição de vocês, muito bacana. E os caras abraçam, cara, eles veem a garotada treinando e incentiva, legal? Quem tem bom coração incentiva a galera que tá na luta, pega aquela pessoa que tá com sobrepeso, incentiva, vai, continua, você vai conseguir, incentiva de verdade, beleza? Mas essa é a minha opinião, eu espero que você tenha gostado, fica à vontade para deixar a sua opinião aí embaixo nos comentários, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e lembre-se, tá precisando de suplementação de qualidade, dá uma passada no site da Probiótica e use e abuse do cupom EUPRO para ganhar aquele descontão de 15%, o link tá na descrição e nos comentários fixados. Me segue nas redes sociais se você gosta de vídeos curtos, Instagram, TikTok, Facebook para você também, porque eu tô lá todos os dias. E é isso, assiste o vídeo relacionado e a playlist para você continuar conhecendo meu trabalho, maratonar o meu canal. Desculpa o vídeo longo hoje, foi um vídeo de desabafo, mas valeu a pena, eu gostei muito. Valeu, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.